Fala povo, bem-vindo a mais uma aula, tá? E o tema de hoje é checklist. Aqui nessa aula de hoje eu quero dividir com vocês algumas coisas, algumas adaptações que eu fiz de um checklist que a gente fazia no nosso pet shop. E esse mesmo checklist foi base para muitos clientes de consultoria, muitos clientes que aprenderam, que a gente adaptou, que a gente fez coisas diferentes. Então o que eu quero trazer é um pouco do que eu já utilizava com um pouco que deu certo para pet shops de grande rotatividade. Eu vou explicar o porquê cada tópico, como é que você pode tirar uma melhor performance, o que você pode adaptar para o teu pet shop. Um checklist, ele não é feito de uma maneira universal. Ah, todos têm que ser assim, não. O checklist é uma ferramenta que ele pode ser uma ferramenta de venda. Você pode utilizar ele para angariar mais venda. O checklist é uma ferramenta de credibilidade. O checklist é uma ferramenta que você passa mais confiança para o cliente. O checklist é uma ferramenta incrível e que pode trazer uma performance para os teus trabalhos sem falar te evitar uma puta dor de cabeça com o cliente que falou uma coisa e acabou acontecendo outra. E uma frase que eu sempre falo nas minhas mentorias é: o que no papel está escrito, do papel não sai. O que você fala ao vento, com o vento você vai. Palavras jogadas ao vento. Né? Então o checklist aqui ele é para selar aqui o acordo. Então o esposo veio e pediu uma coisa, assina o checklist, porque foi ele que pediu. Ah, o filho veio e pediu uma coisa, assina. Ou então a cliente, não foi bem isso que eu pedi. Bom, tá aqui. Tá aqui, tá assinado. Foi assim que a senhora pediu. Então o checklist é uma ferramenta incrível que a gente não pode deixar de ter no banho e tosa. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês os slides. E aqui eu tenho a introdução da palestra de hoje, que é a melhor e mais precisa ferramenta de trabalho. Ela pode evitar muita dor de cabeça e facilitar o dia a dia no pet shop. Aqui nessa palestra eu vou estar mostrando para vocês o porquê que essa ferramenta ela é tão incrível, tá? Aqui eu vou estar mostrando para vocês muita coisa legal, muita coisa que dá para adaptar, tá bom? Seguimos aqui, vamos direto para o conteúdo, que eu gosto do conteúdo. O jeito que eu faço as aulas é para que vocês de casa consigam acompanhar, vocês consigam ver. Eu particularmente não consigo palestrar, não consigo lecionar, não consigo fazer mentoria sem slide. Então uma das maneiras que eu encontrei para que tudo desse certo e eu conseguisse transmitir a mensagem para vocês é com slide. Então aproveite que eles foram preparados justamente para trazer uma, sabe, tipo, eu consegui passar para vocês como se eu tivesse aí do lado com vocês pelo vídeo, tá bom? Então vamos para a primeira página do nosso checklist. O que é o checklist, tá? O checklist ele é uma ordem de serviço, né? Aquele documento, ele é um documento, uma ordem de serviço que tem aí pra gente, ele é uma ferramenta para a gente diminuir ao máximo possível os erros dentro do pet. Já fiz a introdução, que o cliente pediu uma coisa, o filho pediu outra coisa, o marido pediu outra coisa, isso acontece muito, tá? E principalmente uma ferramenta que você pode melhorar a comunicação no seu pet shop. Então, eu sempre falo assim, que quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então você ouviu de um jeito, daí quando você passa pro teu tosador ou pro teu funcionário, ele entende de uma maneira, então nada como milimetricamente preenchido, tá bom? E mesmo assim ainda há uma possibilidade de erro, mas quanto mais a gente conseguir diminuir essas percentual de erro, é muito top, tá bom? Então aqui, deixa eu ver, vamos lá para o segundo slide, e aqui eu vou trazer alguns modelos para vocês de checklist, tá? Checklist ele é aquele primeiro documento que o cliente chega lá no Bointosa, na recepção. Eu particularmente gosto muito de ter uma mesinha, bancada, se possível em alguns casos ter um secador, um soprador na própria. Então você pode fazer tua mesinha de Bointosa com soprador dentro, só deixa a mangueira, fura ali uma cabine, tipo, sei lá, uma cômoda, como se fosse uma cômoda, um caixote, enfia um soprador ali dentro, faz um furo com a serra-copo, puxa só a mangueira ali, porque se você precisar mostrar para o cliente como tá a questão da pele, é legal. Se você não tem essa metodologia, você pode levar o cliente para dentro da Bointosa, abre a pelagem e mostra, ó, aqui tem nó, aqui não tem nó, e etc, tá? Então, o checklist é aquele documento que eu assino na hora que o cliente chegou no Bointosa. Como é que você quer? Tá, como é que tá aqui? Ok, eu trouxe para vocês aqui, desse checklist, alguns modelos que a gente que é fácil de encontrar na internet, tá? Aqui você vai ver que tem, por exemplo, esse checklist aqui que tá em azul, tá? Os principais informações é nome, a raça, a idade, esse é o principal. Ou se é macho ou fêmea. Por quê? Porque existem muito Yorks iguais, então tem que se cuidar. Tem vídeos famosos na internet, no TikTok, entre outras redes sociais, de cachorro que foi trocado por ser muito parecido, tá? Então tem que colocar ali. Nome do dono, telefone e endereço. Esse nome e telefone e endereço é principalmente para os clientes novos, porque existe abandono de cachorro no banho e tosa. Então, ferramenta importante, tá bom? Qual é o serviço? Se vai ser só banho, se vai ser hidratação, se vai ter desembolo, se vai ser tosa, se não vai. Aqui nesse checklist tem a máquina, né? Tosa na máquina, tosa na tesoura, se é padrão, se é higiênica e as observações. Esse é um checklist até que bem completinho, tá? Ele tá disponível aí na qualquer Google que você der aí, ele vai puxar esse checklist para você, tá bom? E daqui preenchido por, né, a data e a assinatura do proprietário. Sem falar que aqui tem uma anamnese também sobre pulgas, carrapatos, lesões, etc. Aqui é um checklist mais simples, tá? Onde ele fala se à direita, né? Ele mostra pulga, carrapato, tite, ele faz ali uma observação se tem ou não tem, tem os telefones, se é banho, tosa higiênica, ou tosa, ou hidratação. Só que aqui eu achei legal também que ele tem ali, digamos, ele desenharia mais ou menos como é que ficaria a tosa, até onde o cliente quer. Até eu tenho uma outra palestra que eu quero muito que vocês sigam, que vai ser o catálogo de banho e tosa. Como é que você monta um catálogo de banho e tosa para melhorar a comunicação com o teu cliente. Isso é
bem legal também, tá? Deixa eu ver aqui se eu tiro o zoom. E eu vou mostrar o meu checklist, que é um checklist um pouco mais completo. E vocês vão ver que realmente esse checklist, ele já, aqui a gente já consegue ter uns detalhes a mais, tá? E eu vou mostrar pra vocês ao longo, ó. Também tenho o nome, a cor do cachorro, a raça. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais, a hora de entrada, vou explicar pra vocês no decorrer do porquê. Se é filhote, grande, pequeno, médio. Aqui também se é a primeira visita, se é encaixe, se é clube, se é agendado ou se é do taxi dog. Aqui eu já inseri um pouco de quais são os serviços, os tipos de banhos para já conseguir vender. Se vai ter corte de unha, depilação, tosse higiênica ou não. Você vê que o meu ele é mais completo, né? Ele é mais completaço, tá? As informações de hidratação, porque eu já tinha uma estratégia para vender as próprias hidratações ali na hora, tá? As observações em geral aqui que dá para colocar, os dados do tutor. Também no meu checklist tem aqui sobre quem fez o banho, tá? E quem fez a tosa, principalmente equipes grandes. No decorrer da palestra eu vou estar mostrando para vocês o porquê que eu fiz isso, tá bom? Seguimos então para desmembrar tópico a tópico do meu checklist e o que eu acho importante num bom checklist, tá bom? Então vamos lá para a parte 1, tá? Aqui em azul eu coloquei por que eu coloco a hora da entrada, que o cachorro entrou no pet shop. Porque tem cliente que traz o cachorro e você fala assim, daqui 2 horas tá pronta, mas ele liga daqui meia hora perguntando se já tá pronto. Outra coisa que é legal para você colocar a hora de entrada, para que a sua equipe entenda. Por exemplo, eu tenho um compromisso pessoal que nenhum cachorro pode ficar mais do que 2 horas no pet shop. Cachorros de 0 a 20 quilos, tá? Até o tamanho do Golden. Então, o meu prazo é de 0 a 2 horas se for banho e tosa higiênica. Se for tosa, trimming, Golden, até 3 horas. Mas vamos dizer da maioria, do 0 até os 15 quilos, o meu compromisso é não durar mais que 2 horas. O cachorro não pode ficar mais que 2 horas no pet shop. Tá? Então, lá no Brasil eu já fazia isso, aqui onde eu tô, no país onde eu tô, eu faço a mesma coisa, e assim, ó, os clientes ficam super satisfeitos, porque eles conseguem se programar na rota de vinda. E essa história de, eu te ligo quando tá pronto, atrapalha o dia do cliente, dá uma canja pro cliente para que o pet shop vire uma creche, tá? Em vez de ser um centro, um salão, né, de grooming. Então, para mim, eu coloco a hora de entrada até para que a equipe interna não deixe estourar o prazo de 2 horas, tá bom? Também a hora de saída. Bom, vou mostrar tópicos aqui, tá? Parte vermelha, que eu coloquei aqui, definição de porte. Para que eu consiga fazer principalmente o preço, uma comunicação clara com o cliente, eu particularmente fazia na minha loja, aqui também a gente tem no país, na minha loja Brasil, de 0 a 8 quilos, tá? De 8 a 15 quilos, de 15 a 25 quilos, de 25 a 30 quilos e acima de 30 outro preço. Aqui eles têm uma coisa muito parecida, que é de 0 a 5 quilos, de 5 a 11 quilos, de 11 quilos a 20 quilos, de 20 quilos a 36 quilos e acima de 36, aqui no país onde eu tô. Isso define muito. Daí você fala, Rick, vamos fazer cachorro por arroba, né? Vamos fazer por peso de boi, praticamente. Mas não, isso é uma linguagem mais clara. Há cachorros, por exemplo, pequenos que são mais obesos, teve dilatação da pele e eu tenho muito mais pelo para escovar. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa tabela de pesos. Tá? Então, aqui eu defino, e principalmente eu defino que, por exemplo, qual vai ser o preço. Lógico, não é só pelo peso, é pelo comprimento de pelagem também. Então, ele tem 10 quilos, mas ele está com pelagem até o chão. Então, existe uma variação, além do peso, a variação, que deve você conversa com o teu cliente, tá? Mas isso também é outra coisa que eu preciso conversar com vocês, que eu estou segmentando as palestras, que senão a gente fica um dia inteiro de palestras, é sobre como vocês fazem a questão de documentar isso para o cliente, explicar isso para o cliente até nos contratos ou na sua linguagem dentro da loja, tá bom? E aqui em preto, que eu coloquei a prioridade, agilidade, exclusividade para aumentar a satisfação do cliente, fora o horário, eu tenho, por exemplo, se o cachorro é agendado, se você agenda no salão uma definitiva ou uma hidratação, um corte de cabelo, você não quer chegar e ficar esperando. Embora em alguns lugares isso aconteça, você já fica frustrado, você fica olhando talvez o cabeleireiro fazendo 2, 3 clientes ao mesmo tempo, e daí você fica ali esperando. Eu atrasar comigo na barbearia, se eu agendei, eu tenho compromissos, eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu separo aquele tempo para ser atendido, eu separo aquele tempo para ir fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu não sou atendido com prioridade, pode ter certeza que eu não volto mais. Tá? Então eu levo isso muito a sério, a questão da agilidade. Então se, por exemplo, é um cliente de taxi dog, aqui no preto que eu coloquei para vocês, prioridade, agilidade, exclusividade, eu coloquei, se é taxi dog, a gente também tem uma média de até 4 horas entregar o cachorro. Ou a rota, em 4 horas tem que ficar pronta aquela rota X de cachorro. Tá anotado ali. Se é um cliente agendado, é extrema prioridade. Quiçá pelo que eu relatei. Se é cliente de clubinho também, tá? Os de pacote que vocês chamam, também tem exclusividade. Não é porque ele pagou no início do ciclo que ele não vai ser atendido com a mesma prioridade. Se ele é encaixe, ele vai ficar um pouco mais tempo, tá? Então, se o cliente, por exemplo, chegou 10h30, é encaixe, e ele quer pronto em meia hora, eu já peço para ele voltar a buscar o cachorro, que eu nem vou dar continuidade. Porque ele não soube esperar o mínimo. Eu já fiz o encaixe para ele estar aqui, usufruindo do meu trabalho. Eu fiz de tudo para atender ele, e ele tá me botando pressão psicológica, não aceito, tá? Check-in. Por que eu coloquei check-in lá no topo?
Para quem trabalha com uma demanda muito grande de cachorro, eu gosto de numerar as baias, ou as gaiolas, ou o canil, como você queira. Então, por exemplo, esse do camarim, do check-in e o check-out, eu utilizei muito num cliente de mentoria que fazia 70 banhos por dia. Então, ele tinha as baias numeradas de 1 a 35 na parte linear do paredão dele. E a gente tinha isso na área de banho, né? E na área de saída, que era a parte do salão, na parte de entrega dos cães, que era uma salinha separada dos cães prontos, a gente tinha a numeração de 1 a 20. Tá? Então ficava assim, check-in. No check-in, qual foi o número da baia que ele entrou? Ah, ele entrou na baia 17, por exemplo. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem histórico de vacina. No país onde eu tô, principalmente a primeira visita, tudo é controlado. O cachorro tem que estar vacinado. É obrigatório. Se não tiver, a gente pode cortar o atendimento. Em muitos países fora do Brasil, é muito a regra mesmo. Nos Estados Unidos eu também sei que é assim, porque tem amigos lá que ou fazem vídeo, ou tem amigos que trabalham lá mesmo, e o contexto é o mesmo. Se eu sei, por exemplo, que esse cachorro está com uma diarreia, e ele visitou a baia 17, eu posso muito bem inviabilizar e bloquear essa baia para que o cachorro não entre. Ou não entre outro cachorro na seguida. Porque o que acontece? Quando você tem um fluxo muito grande de cachorro, é uma rotatividade muito grande. Muito grande. E se aquele cachorro fez cocô que estava com suspeita de parvo ou de alguma outra doença, né, eu consigo saber qual foi o ambiente que ele circulou. Tá? Então, é muito importante isso. E principalmente a gaiola que ele saiu. Então, além de eu ter o nome do cachorro, eu ter a raça do cachorro, eu ter, né, se é macho ou fêmea, eu ainda tenho a baia. Qual o número da baia que ele tá ou do canil que ele tá. Cara, com isso é praticamente impossível você errar o cachorro. Entregar o cachorro errado, tá? Então, esses são os detalhes que eu coloco aqui. Sobre ser primeira visita também. Por que eu coloco primeira visita? Porque quando o cachorro é primeira visita, a gente não tem histórico dele, a gente não sabe como ele é, a gente não sabe como ele se comporta. Então, eu também coloco ali como primeira visita, para que o banhista ou o tosador também tenha um pouco mais de paciência, porque para o cachorro também é uma experiência diferente para ele, porque ele está num ambiente novo, que ele não conhece ninguém, que ele não sabe como ele vai ser manipulado e etc. Tá? Aqui está no começo da nossa aula e já está bem produtivo, né? Se você gostou até aqui, comenta aqui nos comentários, deixa um comentário, né? Me contando o que você achou até o momento. Você achou legal? São coisas novas, são diferentes. O que mais te chamou a atenção até esse momento em que você assistiu o vídeo? Porque eu vou destrinchar esse checklist passo a passo para que você entenda que você pode fazer um vídeo, você pode fazer um checklist muito melhor, muito mais adaptado, personalizado de acordo com a sua necessidade, tá bom? E eu tenho aqui um detalhe que eu falo assim, principalmente para cliente de alto padrão, eu utilizo o nome de baia ou canil como camarim, tá? Porque cara, é muito. Nossa, olha, um camarim, o cachorro tá no camarim 17. Pronto. Não é muito mais elegante, não fecha muito mais o marketing, não é? Sabe, tipo, você dá eu gosto muito de falar para quem tá comigo nas aulas sobre o neuromarketing, a importância da palavra, o quanto você ativa no cérebro do cliente algumas coisas, tá? Você pode tanto validar e valorizar o teu trabalho, como você pode desmerecer o teu trabalho a partir do momento das palavras que você ativa na boca diretamente para a absorção do cérebro do cliente. Então, aqui, para mim, é camarim, tá bom? Seguimos? Não esqueça de deixar o comentário. Se você também não curte o canal, já aproveita, já curte, já compartilha e marca alguém que precisa saber daqui, tá bom? Aí, ó, eu trouxe, eu já adiantei já, ó. Aqui pra vocês, ó. Número da baia, onde o cachorro foi colocado assim que chegou, e eu explico aqui. É raro a gente saber, né? Eu já adiantei ali a questão das doenças e tal. Então, o número da baia onde entrou, que fica aqui na área do check-in, né? O número do check-in que ele entrou, e depois o check-out onde ele ficou para esperar o dono. Sobre o checklist, ó, também já dei uma adiantada. Por que eu defino por quilo, tá? O cachorro. Porque esses 3 cachorros, se vocês verem aqui, ó, os 3 são Yorkshire. Esse aqui, eu lembro muito bem dele, tá? Ele pesava por volta de uns 15 quilos. Esse Yorkshire já pesava uns 6 quilos e essa aqui ela pesava 1,2 kg. É muito petitiquinha ela. E todos são Yorkshire, tá? Eu posso cobrar o mesmo preço por raça? É difícil, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ter uns padrões diferentes. É por isso que eu coloco preço por quilo e comprimento de pelagem e avaliação de pelagem, tá bom? Então essa é a minha meta. Até porque outra coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, esse aqui era acho que era o Frederico, se eu não me engano o nome dele, tá? Ele era mestiço, né? Ele não era um cachorro puro. Então tem gente que fala que tem um York de 20 kg e você tem que acreditar, é um York de 20 kg. Daí você vai dar assim, vai falar pra ele, não, porque não existe um York de 20 kg, porque o padrão do York tem que ficar até 6, 8 kg. Você não vai falar isso pra ele. Você não chega e fala por exemplo, pra uma mulher que tem um filho que tá obeso, você não chega e fala, teu filho tá gordo, tá parecido uma bola. Não, você já ofendeu a pessoa. Você não pode falar dessa maneira, isso é um comércio. Lembra das palavras que ativam, né, algumas sensações na cabeça do cliente? Então você não vai falar que ele é um vira-lata. Você vai falar só que ele é um Yorkshire que está no padrão dos 15 quilos, tá? E que ele tem que pagar pelo preço do porte dele, beleza?
Seguimos para o checklist também, onde eu faço a definição, além de fazer, né, a definição do porte do cachorro, eu também faço aqui a venda de serviços. Então, se vai ser um banho tradicional, se vai ser um pelagens claras, um pelagens escuras, se vai ser um pelagens oleosas e assim por diante. Na época que eu fiz essa venda de serviços, a gente tinha a linha Mega Amazon da Hydra Pet Society, né, que são as de frutas. Então a gente tinha o Balance, Energy, Purity e o Soul, e a gente também meio que induzia a venda ali na hora, tá? Então isso é uma coisa que poucas pessoas colocam no checklist, mas que é importante para você se lembrar que senão no dia a dia, na correria, a gente esquece de vender serviço, tá? E corte de unha, tá? Se vai ter corte de unha, se vai escovar o dente, tudo que eu cobrava extra, tá? Padrão é cortar a unha, mas tem gente que não quer que corte unha, tá? Então é bom colocar uma observação. Se você faz banho antiparasitário também, é bom você pôr. Se vai ter, né, desembolo também, se é banho medicamentoso, tudo isso, tá? Então não se esquece de fazer a venda de serviço. Então no meu checklist eu tenho a entrada também para venda de serviços, beleza? Vamos seguir um pouquinho mais para frente. Sobre o checklist, principalmente, né? Algumas coisas que eu faço para prever, né? Você faz depilação de ouvido ou não faz, tá? Porque você é meio polêmico, tá? Então tem que conversar com o teu RT, tem que conversar com o teu veterinário. Há veterinários que querem que faça, há outros que não. Eu trabalhei em clínica veterinária que fazia, trabalhei em pet shop que não fazia. Eu, particularmente, quando tem que fazer, né, por um ou por outro motivo, por pedido do veterinário, eu peço para falar com o veterinário, ou então a gente faz assinar o termo, tá? E é que o cliente está pedindo isso. Aqui no caso, eu posso assinalar que o cliente está pedindo isso e ele assina ali e faz a autorização, tá? Ele pediu tudo isso, então você tem que ter. Sobre tosse higiênica também, eu coloquei ali, por exemplo, o checklist, ele é para evitar. Então você pode colocar, vai fazer tosse higiênica, mas você coloca na observação ali. O cachorro é alérgico à lamina baixa. Então, além de fazer tosse higiênica, tem que colocar a observação. Porque, por exemplo, essa menina, ela teve problema com tosse higiênica porque raspou o saquinho e deu alergia do cachorro, tá bom? Então, uma dica aí também, penteado, medicamentoso e tal, tá? Vamos continuar no checklist focando mais no porquê que eu tenho cada tópico. Prevenindo erros e aumentando a satisfação. O quadro das tosas dentro do checklist. Se é uma tosa geral, né, raspado 100%, em que número que é? Por exemplo, tosa geral. Tem aqui um quadrinho bem aqui no meio, ó, que eu deixei para observação, que é tosa geral na lâmina 7. Ou, por exemplo, tosa padrão da raça bem raspadinho, coloca observação, zerado. Ou tosa padrão da raça, mais estilo Bumba Meu Boi, né? Que tem muito cliente que ainda quer. Tosa na tesoura, daí, por exemplo, tosa na tesoura, porém mais baixinha. Tosa bebê, porém mais baixinha. Tosa bebê, e assim por diante. Por isso o quadro de observação, tá? Aqui, ó. Eu deixei a observação em duas linhas aqui pra gente conseguir fazer. Se é uma tosa na tesoura, se é uma tosa personalizada. Eu sei que é curto, mas dá pra gente escrever aqui um trecho do que o cliente quer e ter. Hidratações também, sobre o tanto de hidratação, e você já faz uma previsão de quanto vai custar isso para o cliente. Porque a gente acaba fazendo a ordem de serviço e muito cliente fala às vezes e reclama do preço no final. Daí ele não quer pagar, daí você já fez, já não tem como tirar a hidratação, já, né? Não é que nem teve um vídeo que eu vi na internet esses tempos, da mulher que não queria pagar, né, a manicure. A manicure se irritou e ela foi lá e tirou. Eu vou perder? Então você também perde. Não vou deixar você sair daqui com a unha feita. No cachorro, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer. Então, tudo que você for fazer, já faça um bom checklist na entrada, um bom check-up na entrada, para que você coloque o preço, pelo menos para não perder tanto, tá? Rick, mas eu cobrei 3 taxas de desembolo, em vez de cobrar as 5 que foram necessárias. Mas pelo menos você cobrou, perdeu pouco. Depois você conversa com o cliente e fala para ele, ó, eu gastei um pouquinho mais, eu teria que subir. Ele vai falar, não, o nosso acordo é o que está escrito. Daí você vai engolir isso e vai ter que seguir o acordo que está escrito. Tá? E ele também é obrigado a pagar o que está escrito, o que foi assinalado. Então, existe muito essa questão do checklist, da gente fazer ou trato verbal, que dá muito problema com o cliente, muito problema, eu não pedi tudo isso, não sabia que ia ser tudo isso, tá? Ou diz, principalmente marido, chega na loja, pede uma coisa e daí a mulher queria outra, ou a mulher pede um monte de coisa e o marido não quer pagar tudo. É só falar, ó, tá aqui, tá assinado, tá aqui com o preço, ela sabia qual ia ser o valor. Nesse caso, o checklist é em duas vias, tá? Uma via fica na loja com você e uma via você entrega para o cliente. Isso é padrão. Tá? Para quê? Para que ele não reclame. Ela já sabia quanto que ia sair. Eu, particularmente, vou dar uma outra dica. O ideal seriam 3 vias. Tá? Uma via fica na recepção, para a conferência do caixa, uma via vai para o banho e tosa e uma via fica com o cliente. Tá? Então, eu gosto de 3 vias, porque daí você não tem problema. Às vezes a comanda vai para o banho e tosa e dependendo, uma área muito úmida ou o tosador talvez não seja tão organizado, dessa ficha se perder. Tá? Então, se você tem o checklist ali em 3 vias, vai te ajudar muito, beleza? Conhecendo um pouquinho mais da raça, né, prevenindo erros. Aqui eu coloquei o porquê. Por causa do, realmente, as exigências, os pedidos aí atípicos dos clientes. Por exemplo, essas todas eu tirei, né, de referência da internet, são totalmente atípicas, totalmente diferentes, fora do padrão. Mas você tem que escrever na linha da observação, o cliente quer que faça isso. Ponto, acabou. Ou, o cliente mandou foto referência no WhatsApp. Coloca.
E isso para que você tenha, por exemplo, já aconteceu do marido mandar tosar bem baixinho mesmo, tipo uma lâmina 7, e a cliente não queria uma 7, ela queria uma tosa bebê no adaptador amarela. Para ela, baixinho seria um adaptador amarela. Para ele, o baixinho seria uma lâmina 7. Aí eu tenho outras metodologias, que é o mostruário de pelagem. Eu tenho um catálogo de tosa, que eu também posso falar em um outro momento, como é que você se previne fazendo catálogo de tosa, porque o cliente acaba vendo, né, qual vai ser o final, né? Então isso é uma possibilidade. Então por isso que eu coloquei esse quadro sobre as tosas, e os tipos e o descritivo, beleza? Checklist. Aí, mesma coisa. Quando eu falo, né, que o marido pede uma coisa e a pessoa faz isso, né? Olha isso. Eu peguei isso da internet, onde a pessoa fala, gente, eu estou em choque. Hoje pedi pro meu pai levar meu Lulu para tosar e ele pediu a tosa higiênica. A pessoa que costuma fazer esse trabalho estava de licença maternidade e olha como me entregaram o meu cachorro. Já marquei veterinário para tornar esse processo o menos traumatizante para ele. Já chorei demais. Então, é sobre isso. Tá bom? Se você não tem documento, se você não tem tudo documentado, vai dar problema, tá? E, por exemplo, quando o cliente pede uma coisa muito inusitada, o ideal é você ter um termo de responsabilidade, que eu só vou passar para vocês aqui como bônus. Então, se você está até aqui comigo, tá? Você comenta o que você está achando da palestra e qual é o seu maior aprendizado, porque eu vou falar do termo de responsabilidade para frente para quem comentar, tá bom? Nesses casos é recomendado o termo de responsabilidade. Aí tem outro aqui, o cliente também reclamando da tosa que deu alergia, que foi muito baixa, etc. Tá bom? Sobre as tosas eu falo um pouquinho mais também, sobre, né, os pedidos dos clientes. Qualquer procedimento que fugir do padrão, já reforcei isso, é assinar o termo de responsabilidade. Tá? O termo de responsabilidade é um documento do cliente, onde está listado em detalhes como o cliente quer o procedimento. Inclusive, no documento está escrito que ele tem conhecimento que pode ter reações adversas, que pode ter alopecia, que pode ter alergia, vermelhidão, etc. Tá? Então, ele assinou isso, ele tem duas coisas. Eu já fiz cliente desistir da tosa por causa do termo de responsabilidade, porque daí ele assume que ele não vai processar minha loja, ele assume que ele está pedindo uma coisa totalmente fora do padrão, né? Isso, existem controvérsias, há advogados que dizem que isso não é válido, porque mesmo fazendo errado, a gente né, sabendo que está errado, a gente está fazendo. Há juízes que entendem que foi um pedido do dono e que realmente a gente fez o que foi pago para fazer. Então, melhor ter. Na dúvida, sempre melhor ter, tá? Eu aqui prefiro ter, beleza? Documento assinado. Daí aqui também o cliente falando, ó, sobre o processo, tá? Onde o cachorro foi raspado. E ele fala aqui, ó, já passaram-se 5 meses e o pelo não cresceu mais. E o cachorro vai fazer 2 anos. Se eu pegar bem a 2 anos ali, pega bem uma fase que o cachorro está finalizando a troca de pelagem de filhote para adulto. Está se tornando adulto, tá? Então dá bem essa fase que se tosar baixinho desse jeito, vai dar merda, tá? Então, tentem se prevenir, porque depois a gente só vê os relatos, tá? Checklist aqui também para finalizar. E isso aqui é ouro. Isso aqui no checklist é ouro. Ouro, tá? Para que você consiga estar pelo menos com um pouquinho de respaldo quando acontecem acidentes, tá? Então você precisa entender. Nós trabalhamos com ferramentas perfurocortantes, né? A gente trabalha com tesoura, alguns trabalham com pinça, a gente trabalha com cortador de unha, a gente trabalha com a máquina de tosa, inclusive é possível cortar o cachorro com a máquina de tosa. Então é um risco que a gente assume em trabalhar com banho tosa, tá? E isso daqui é ouro, tá bom? Anota aí, fica aí. Eu tenho né, aqui embaixo coloquei o nome do tutor, no meu caso eu não coloquei lá em cima, coloca o nome do tutor, o telefone e o endereço, a rúbrica dele, depois de tudo isso ele rubrica aqui, e o endereço, principalmente quando eu estou desconfiado que a pessoa vai, né, que você não tem os dados do cliente e tudo, e o cliente vai abandonar. Para quem tem software já meio que obriga o cliente a fazer o cadastro, então você tem informações, tá? Lembrando que eu quero falar aqui, essa questão do checklist que eu estou fazendo, ele é válido para você que tem software e para você que não tem, tá? Se você tem software, tem muita coisa que já vai estar no sistema. Então você pode muito bem já completar, imprime e manda o cliente assinar, só faz ele rubricar, tá bom? Aqui no nosso caso a gente tem que preencher manualmente, né? Um pouquinho mais demorado, mas eu te garanto que você vai preferir ter perdido 5 minutos falando com o cliente do que responder um processo. E aqui tem uma cláusula, né, desse checklist, que ele é quase um contrato junto, onde diz assim: deixamos claro que trabalhamos com equipamentos perfurocortantes, como tesouras e lâminas, e caso ocorra algum incidente, seu pet será atendido imediatamente pela nossa veterinária técnica responsável, e esta ordem de serviço, assim como todas as informações passadas pelo proprietário, é considerada uma autorização para realizar todos os procedimentos necessários. Lembrando aqui, quero fazer uma voltinha aqui do checklist. Isso aqui é muito importante, beleza? Muito, muito, muito importante. Tenha pelo menos as duas vias para que o cliente saiba o que ele está assinando. E aqui, essa frase ela foi uma adaptação da lei do consumidor para que a gente possa se precaver em algumas situações. Por exemplo, machucou o cachorro. Sei lá, deixa eu dar uma ideia aqui. Cortei a orelha do cachorro, né? Pode acontecer, infelizmente. Cortei a orelha do cachorro. Tá sangrando muito. Ou cortei a língua do cachorro. O que é o correto? Você tem uma autorização, né? Onde você vai ter da pessoa, se legal, ó, machuquei o cachorro, tá? Precisamos fazer atendimento. Isso é o padrão. Precisamos fazer um atendimento emergencial. Você autoriza? Tá, por quê?
Um cachorro, para ele ser anestesiado, seja local, né, ou tranquilizar ele, existe um outro risco, que é o risco de vida, né, o risco de morte. Aí precisa tomar cuidado. Isso aqui já é uma adaptação para te dar um respaldo para um acesso mais rápido. Tá? Principalmente quando você não encontra o dono. Então ele está sabendo, isso daqui ajuda você bastante a fortalecer mais a segurança do teu pet. Então, isso, por que eu falo que isso é muito importante? Porque ele vai te ajudar a te prevenir de um monte de dor de cabeça. Tá? Se você não tem essa autorização do cliente para você tomar os primeiros socorros, o cliente pode alegar que você não deu nenhum, que você não obteve nenhuma autorização para isso. Inclusive tem caso famoso aí no Tic-Teco, que a tutora fala exatamente sobre isso. Eu não autorizei absolutamente nada. O cachorro tinha sensibilidade e acabou morrendo. Então precisa tomar cuidado, tá bom? Legal, né? O que vocês acharam até aqui? Tem vários pontos positivos que eu acho que vocês nunca viram em checklist nenhum, tá? Muito. É uma adaptação redondinha para cercear bastante informação, bastante dano à loja. Aqui tem um outro ponto. Nossa, eu fico até assim, porra, cara, quando eu fiz esse negócio foi muito massa, né? A base de muita pesquisa, a base de muito suporte a cliente, a base de muito campo, sabe? Pra gente conseguir trazer isso pra cá e formatar algo legal. E eu sei que sempre vai dar pra melhorar. Se você tiver alguma outra dica que você fala, tá legal, muito bacana, deixa nos comentários aqui pra mim saber o que é que você achou que dá pra melhorar. Ainda mais, que sempre dá pra melhorar, tá? E aqui eu tenho também o quadrinho do realizado pelo Groomer X. Quando você tem mais de um tosador, você tem que colocar. Só que, quer ver? Eu esqueci um quadro aqui, realizado pelo Groomer X, porque eu também tenho o banho. O banho foi realizado por quem? Tá mais lá pra baixo. Qual é o banhista que fez o banho? Aqui, ó. Tá mais pra baixo. Então, eu coloquei realizado pelo Groomer X, né? Daí que eu tenho a hora da finalização. Por que que eu coloco a hora da finalização? Cachorro chegou 10h30, ficou pronto meio-dia. E o cliente veio buscar 4 horas, já tem ali a parte onde o cachorro pode se sujar, eu vou ter que refazer o banho, ele pisoteou no cocô, no xixi, estragou o banho, eu tenho que refazer. Quando, quando eu faço o contrato com o meu cliente, tudo, quando eu comunico ele, ele tem um prazo de até 1 hora depois de pronto para vir buscar o cachorro. A partir do momento que ele não venha, eu passo a cobrar como período de creche, tá? Uma taxa extra. Então a gente solta o cachorro no espaço de creche para ele desestressar, não ficar preso, não ficar gritando, tá? E principalmente me cobra o tempo de baia. O que é um tempo de baia, Rick? Eu costumo dizer assim que no barbeiro, quando você não vai cortar o cabelo às 11 horas e ficar até 4 ocupando a cadeira. Por quê? Porque tem que ter um fluxo de cliente. Tem que entrar, sentar na cadeira e cortar o cabelo. Vaza. Você entra outro, senta na cadeira e vaza. Quando você tem cachorro que você está ocupando uma baia, ele está ocupando o fluxo da cadeira. O fluxo da baia. Por isso que, depois de pronto os meus cachorros e o cliente comunicado, ele tem até 1 hora para vir buscar o cachorro. Após isso eu cobro uma taxa. Ah, Henrique, mas tem espaço sobrando. Ok, não tem problema nenhum. Só que se você não põe regras na sua empresa, se você não põe lei na sua empresa, vira a festa da uva. Tá? E o cliente não te respeita. Então você precisa ser um comerciante. Não vai explorar, mas vai fazer o que é certo. Então aqui eu coloco a hora da finalização. E principalmente a hora da finalização também me dá uma média de qual é o fluxo de trabalho da minha equipe. Tá? Eu consigo mensurar qual é o tempo médio que a minha equipe leva para fazer um trabalho. E se um cachorro estourou o tempo de 2 horas, por que estourou o tempo de 2 horas, que é o nosso padrão? Por que isso aconteceu? Eu quero saber por que aconteceu. Tá? Então é muita informação que eu consigo ver no detalhe. Tá? Então eu tenho o número da baia lá no começo. Eu tenho, né, o número do camarim que ele entrou, o número do camarim que ele ficou pronto depois. Eu tenho a assinatura de quem fez a tosa. Eu tenho a assinatura de quem fez o banho quando isso acontece. Eu tenho o horário de entrada e o horário de saída. Gente, que é um checklist mais top que esse? Eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum um checklist. Cara, essa aula vocês têm que deixar muito comentário para mim aqui. Cara, que isso aqui vale muito ouro. Um checklist completo, redondo. Um checklist que traz muitas necessidades, que fecha, que cerceia muito problema e que te evita uma dor de cabeça gigantesca, tá? Então não se esqueça disso. Eu creio que vale muito a pena, tá? Eu já falei sobre isso daqui também, que aprendina-se, né, de abandono de cachorro. Ó, já adiantei aqui também, tá? A hora da finalização eu já falei sobre a taxa de permanência, o crash, rastrear o profissional também. Cara, eu tenho o maior orgulho desse checklist, tá? O termo de responsabilidade aqui, que eu vou deixar bem corrido. O termo de responsabilidade eu vou enviar só para quem comentar aqui, tá? Então, eu dou mais detalhes do checklist, depois eu envio um link para vocês poderem saber qual é o termo de responsabilidade e como é que faz. Em outra aula eu quero trazer mais detalhes para ele, detalhes sobre ele, sobre o termo de responsabilidade, porque ele entra como um complemento também do contrato de serviços, tá? Então vou deixar aqui. O feedback também, além de ter o checklist, que é o de entrada, eu também tenho o feedback, tá? Que é uma espécie de checkout, onde eu passo para o cliente como estava o cachorro.
como estavam os olhos, se ele tinha secreção lacrimal, se ele tinha assadura que acontece aqui, como é que eu visualizei, como estava o pelo, se o pelo estava bom, se a pele estava boa, os dentinhos, ou se eles estavam bons, ou precisam de uma remoção de tártaro, ou se eles precisam de uma manutenção de escovar com mais frequência, as unhas e algum tipo de observação, tá? Então, eu faço isso principalmente quando assim, o cachorro dá 100%, não mando feedback. O cachorro precisou de uma necessidade. Eu documento que eu mostrei, que eu avisei ele na data X, do cachorro X, eu encontrei aquele problema X, etc. Tá? Se eu encontrei carrapato, se eu encontrei pulga, sim ou não. Tudo isso. Tá? Então, aqui, olha que aula top. Além de eu falar no checklist completaço, eu ainda dei uma pincelada ali né? Uma pinceladinha ali na parte do termo de responsabilidade e estou entregando de bandeja para vocês uma outra estratégia que é o checkout, tá? O checkout, lembrando, eu só emito para os cachorros que eu tenho que documentar que eu encontrei um ouvido sujo, que o ouvido está inflamado. Cara, eu já encontrei tanta coisa nesses meus 19, quase 20 anos de banhosa, que vocês vão ficar horrorizados. E daí a pessoa falar, eu esqueci de avisar. Se você esqueceu de avisar, esqueceu de documentar, você assume a culpa. Porque a gente pode falar ainda que foi você que causou. Se você documenta, ó, fica perfeito, tá? Aqui eu coloco, dou um exemplo, né? Porque o checkout também, vocês vão ver que o feedback que eu falo, vocês vão ver que, tipo, é raríssimo. Eu acho que aqui, essa aula é uma aula cheia de surpresa. Você vai ver coisa que você tá vendo nessa aula. Você não viu em nenhum outro lugar. Ó, eu já esqueci minha água. Você não viu em nenhum outro lugar. Mas o feedback, para mim, ele é muito parecido com um parecer, que é um documento. Por exemplo, né, eu trouxe essa referência. Por exemplo, quem tem filho na escola, na creche, ou sei lá, a cada bimestre ou semestre, a escola solicita que o pai venha, os pais venham na escola, porque é emitido um documento falando como é que está a habilidade do cachorro, a habilidade da criança, né, na escola. Se ela é uma criança que ela tem uma facilidade para aprender, se ela é uma criança que tem uma dificuldade para interagir com outras, se ela tem um pouco mais de dificuldade no aprendizado, então ele chama de parecer, né? É um documento, um parecer descritivo, onde ele conta como é que está o desenvolvimento da criança. E a ideia minha com o feedback é isso. Se o cachorro encontra alguma coisa, a gente encontra alguma coisa diferente no cachorro que não é habitual, eu documento. Hoje o Tico tava salivando demais, sei lá, palpitando o coração demais, sabe? Hoje eu vi que as pupilas do Tico estavam muito amarelas. Tem cachorro, eu já consegui ajudar a cliente a descobrir cachorro com leptospirose antes do cachorro antes do veterinário. Porque, ó, dona Maria, tá meio icterício as pálpebras aqui, o olho do Tico. Não é normal, geralmente é mais clarinho o globo ocular, tá mais para amarelão, tá? Então, cara, a gente tem uma importância tão gigantesca porque nós vemos pele, nós vemos até o fiofó do cachorro, a gente vê tudo a gente consegue ver, tá? Então, ter um feedback disso e ter um apoio disso é incrível, tá? É isso, eu acho que a gente termina a aula, quero aqui agradecer para você que ficou até aqui comigo, tá? Se tiver alguma pergunta, deixa aqui. Vou deixar também meu Instagram, se você assistiu essa aula e quiser me seguir lá no Instagram, fica convidado para assistir, me seguir lá também, né? Manda sua pergunta e eu vou ficar muito feliz, tá? Porque aqui eu coloquei assuntos que eu utilizei em muitas consultorias, assuntos novos, diferentes, e eu sei que vai agregar muito para quem assistir com muito carinho. E eu tenho uma técnica que eu tô copiando de um outro professor que eu gosto muito no YouTube, que ele coloca, que ele fala assim, e eu estou utilizando isso, todo final de aula, ele mostra algum item aleatório aqui, por exemplo, o meu item aleatório hoje vai ser um pendrive, tá? Para mim saber que você veio até o final da aula, do começo ao fim você esteve comigo. Então, nesses últimos minutos, eu quero que você, e é um trato que ele tem que eu acho muito legal, que é, deixe uma frase aqui, do tipo, esse checklist essa aula de checklist é incrível. É tanto conhecimento que só um pendrive para mim conseguir arquivar tudo isso. Não use só a palavra pendrive, porque você vai dar, né, a dica para outras pessoas que vão assistir depois de você. Então utilize essa técnica, seja criativo, escreva uma frase aqui para mim saber que você veio do começo ao fim e que você gostou dessa aula, tá? E que você se interessou por essa aula, porque aqui foi feita de coração mesmo, tá? Foi feita com bastante conhecimento que eu tenho desses meus tempos de carreira. E inclusive agora estou fazendo outros cursos aqui no país onde eu estou. E tenho visto muita coisa legal que eu ainda vou dar mais uma turbinada nesse checklist para os meus clientes de consultoria e de mentoria. Tá bom? Deixe sua pergunta, deixe a avaliação, curta, compartilha. Se você não segue o canal, coloca aí, né, para seguir a gente aqui no canal, assina aí o canal e compartilha porque vai ser muito válido. Tá bom? Um abraço para quem esteve aqui. Deixa eu ver, cadê vocês aqui que eu tô vendo, eu tô gravando? Um abraço para vocês. Um beijo enorme, enorme no coração e que você possa ter aprendido, que você possa ter aprendido muito do que eu deixei aqui para você e que foi feito com muito, muito, muito carinho mesmo. Tá bom? Um abraço. Tchau para vocês e até o próximo vídeo.